Boa noite a todos. Convidar todos os presentes a irem se assentando. Como nós vamos apresentar alguns slides e o telão é muito próximo, talvez, se ficassem duas fileiras mais para trás, eu acho que vai ter uma visão melhor, né? A primeira e a segunda fileira aqui, eu acho que vão ficar prejudicadas. Tudo bem, vereador? Tudo bem? Tudo bom? A nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte. Inicialmente, eu acho que vê melhor. Tudo bem? Legal te ver. A nossa dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou, inicialmente, fazer uma apresentação da programação, em seguida, vamos abaixar o telão e a gente vai fazer as apresentações, que serão 3. Uma apresentação histórica, a apresentação do projeto propriamente dito e, depois, uma apresentação dos aspectos ambientais. Terminada essa primeira fase, o telão vai subir novamente, aí nós vamos nos sentar à mesa, eu vou convidar as autoridades e a gente vai dar início ao debate. Ainda tem gente do lado de fora? Não? Podemos começar? Tá. Então, muito obrigado. O meu nome é Ricardo Pereira, eu sou da SP Obras, é a empresa da Prefeitura ligada à Secretaria de Infraestrutura Urbana que está conduzindo o processo da construção dessa ligação importante entre duas regiões mais importantes ainda da cidade, que é a região de Pirituba e a região da Lapa. Então, a SP Obras, para quem ainda não conhece, ela surgiu da antiga EMURB e ela, juntamente com outras secretarias e outras empresas municipais, ela tem a responsabilidade de implantar vários corredores de ônibus, do chamado Plano de Mobilidade Urbana, e também participa de várias operações urbanas consorciadas. A Operação Urbana Água Espraiada, a Operação Faria Lima, a Operação Centro e a Operação Água Branca, que é a operação que irá financiar esta obra, né? Então, nós vamos dar início, como eu falei agora há pouco, aos trabalhos, fazendo um apanhado histórico da ligação destas duas regiões. Eu estive conversando com a diretora do DPH, a arquiteta Nádia Somek, e ela, muito gentilmente, colaborou, enviando a socióloga Fátima, que está aqui, e ela vai fazer uma introdução de 10 minutos, mostrando, ao longo dos séculos, né, desde o século XIX até os anos 60, o que se passou nessa região, para a gente entender melhor a evolução do progresso, né, e o que hoje a gente pretende fazer. Então, eu pediria para abaixar o telão e convido a socióloga Fátima, da Secretaria de Cultura, para iniciar a apresentação. Tem uma luzinha aqui? Não, tudo bem. Boa noite a todos. Eu trouxe aqui algumas imagens, enfim, para fazer a gente voltar um pouquinho no tempo e pensar um pouco como é que aconteceu a ocupação urbana dessa região da Lapa, Pirituba, Jaraguá. Quem passa o slide para mim? Isso.
A região da Lapa, ela se situa numa confluência de caminhos e trilhas, isso já desde o período da colonização, né? E caminhos e trilhas... Está ruim. Caminhos e trilhas, enfim, que se dirigiam ao interior, acho que piorou ainda. Que eu percebo que está ruim. Vamos ver. Tenta falar. Dá para voltar o slide? Obrigada. Bom, então, voltando, tá? A Lapa, ela sempre se caracterizou como uma região de confluência de caminhos, né? Desde o período colonial, eram vários os caminhos e trilhas que passavam por essa região. Então, é uma área que, de certa forma, sempre foi uma porta de entrada e saída da cidade, né? Uma região muito extensa, que vindo da Água Branca, Lapa, Jaguaré, até Pinheiros, era conhecida como Ambuaçava, Buaçava, Umbiaçava, Boaçava, Emboaçava, que em tupi significa lugar por onde se passa, né? Então, é bastante significativo. O Pico do Jaraguá é um marco visual e hoje um ponto turístico importante da cidade, né? Ele sempre serviu como um referencial para viajantes, tropeiros e bandeirantes que passavam por essa região. No século XVI, houve exploração de garimpo de ouro no Pico do Jaraguá, e os sertanistas que se dirigiam a essa região utilizavam, na ocasião, o caminho de Emboaçava, né, cujo traçado não é conhecido com exatidão. Depois, mais adiante, já no começo do século XIX, a região de Jaraguá e Pirituba produziu o paralelepípedo para o calçamento da cidade. E, enfim, durante séculos, a região se manteve como uma área rural, né? Então, por essa aquarela, a gente pode ter uma ideia, enfim, de como era e de como se manteve até meados do século XIX. Aí, pode passar? No século XVIII, aparece um outro caminho que corta essa região, que é o caminho de Jundiaí, ou caminho dos Goiáses, cujo trechinho inicial corresponderia hoje à rua João Tibiriçá, na Lapa. Deixa eu mostrar ele aqui. Mais ou menos por aqui, assim, né, do começo do caminho, por aqui. Cruzava o rio, né, e, enfim, era mais ou menos por aí. Então, aí na verdade, eu coloquei essa planta, que é de 24, porque ainda nessa época se conservava o nome Caminho Velho para a rua João Tibiriçá, né? Na segunda metade do século XIX, ocorre uma outra mudança muito significativa, que é a construção da São Paulo Railway, que cortou essa região da Lapa e de Pirituba. Está ela ali, né? E a estação Pirituba foi inaugurada em 1885 para a escoação do café que era produzido na fazenda do Anastácio, que existia também na região. Aos poucos, um pequeno núcleo de urbanização se formou no redor da estação, mas a urbanização mesmo só aconteceria mais efetivamente a partir dos anos 30 do século XX, né? Bom, aí uma outra já transformação que a gente vê nessa planta é a construção da antiga estrada de Campinas, que, na verdade, seguia esse traçado, mais ou menos. Aqui, do lado da Lapa, ainda ela aparece como Avenida Espias, e fazia a transposição do rio por uma ponte de madeira.
Pode passar? Com o aumento do número de veículos na cidade já durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades resolveram investir na conservação e na abertura de novas estradas, né? Enfim, permitindo assim a exploração de novos territórios, abertura de outros caminhos, facilitando o acesso a algumas regiões, né? A antiga estrada de Campinas foi aberta nesse período, entre 14 e 18. Aqui a gente vê uma foto de 17, uma visita às obras. Era conhecida na época também como Estrada dos Presidiários, porque foram presidiários que trabalharam na construção dessa estrada, por meio de uma lei estadual, enfim, que permitiu o trabalho deles nesse tipo de obra. E aqui já uma outra foto da inauguração. A data desconhecida, na verdade, a gente não tem muita precisão em relação à data da inauguração. Eu estimo que seja por volta de 1922. Né? Mas ainda se conservava, enfim, como uma estrada sem calçamento, como a gente pode ver aí. Bom, essa planta assim, é muito complexa. Eu dividi ela em duas. Acho que pode ir para o outro slide. Aqui a gente vê o Tietê. Então, assim, aqui o caminho de Jundiaí, né? Que é esse caminho dos Goiáses, ganha esse nome de caminho de Jundiaí, aqui. E ali o caminho do Anastácio, cruzando o Tietê. Havia uma ponte aqui de madeira também, conhecida como Ponte do Anastácio. Pode passar? E aqui mais à direita, enfim, a gente vê de novo a ponte ferroviária, a estrada de ferro e a ponte ferroviária aqui, e a estrada de Campinas, com uma pequena pontezinha assim, aqui, fazendo a transposição do rio. Nos anos 50, houve um outro movimento no sentido de abertura de estradas, de modernização de estradas. A criação da Via Anhanguera foi uma delas, agora em substituição à antiga estrada de Campinas. Outras desse mesmo período foram a Via Dutra, que substituiu a estrada de São Miguel, que era usada como caminho para o Rio, e também a Via Anchieta, são as contemporâneas. Pode seguir. Essa imagem não ficou muito boa, mas, enfim, uma foto aérea de 40, para a gente ter um pouco a ideia do rio Tietê, que apresentava muitos meandros aqui na região da Lapa, Pirituba. Pode voltar, por favor? Vocês estão vendo o rio aí? Fazia umas voltas enormes. Aí aqui está de novo aqui a estrada de ferro e aqui a estrada de Campinas. Desde 1928 que havia previsão de retificação do rio como uma forma de sanar as enchentes, né? E de urbanizar essa extensa várzea. Mas essas obras tiveram início só nos anos 40, enfim, elas se estenderam até o final dos anos 60 e deram origem ao rio canalizado, como a gente conhece hoje, e às avenidas marginais. Pode seguir. Aqui, já o rio, nesse trecho, já está com o canal consolidado. Aqui embaixo, a ponte do Piqueri. Ali ainda a ponte ferroviária. E aqui nessa imagem a gente não consegue ver direito, mas
a antiga ponte da Estrada de Campinas já se perdeu um pouquinho ali. Uma curiosidade, esses bairros que se formaram na zona norte da cidade, todos eles eram ligados à margem sul do rio por meio de pequenas pontes de madeira, né? Com a canalização, essas pontes foram demolidas e substituídas por pontes de concreto. Nem todas as pontes de madeira foram substituídas por pontes de concreto, né? A prefeitura optou por construir apenas algumas, quer dizer, em pontos-chave, né? E dirigir o trânsito local para a construção delas. Pode seguir? Então, aqui é a mesma imagem, né? Só que um outro ângulo. Ali ao fundo a ponte do Piqueri. Aqui a ponte ferroviária sendo reconstruída, né? Porque ela também não tinha essa extensão. E a antiga ponte da Estrada de Campinas, aqui já sem função, né? Por essa época também, a estrada mudou de nome, ela passou a se chamar Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em homenagem ao imigrante português que investiu em obras de saneamento e aterro de toda essa região aqui da Lapa, onde foram instaladas indústrias, várias indústrias. E, enfim, ele foi homenageado dando o nome à antiga Estrada de Campinas. Mas pode voltar, por favor? Uma observação que eu queria fazer. A ponte, ela era muito precária, já no começo dos anos 60, enfim, levantava essa questão da fragilidade dela, mas, enfim, já haviam outros projetos para a região, e aí aqui o que a gente vê também é o trânsito todo sendo conduzido para a ponte do Piqueri. Então, essa ligação aqui já perdida. Pode seguir. Enfim, aí, só já terminando, uma imagem atual, né, onde a gente pode ver ainda a região da Lapa cortada por caminhos, né, caminhos modernos. Aqui a Rodovia dos Bandeirantes, que foi inaugurada em 1978. A Anhanguera aqui. Ali temos a Raimundo Pereira de Magalhães e sua continuação do lado da Lapa. E a Ponte do Piqueri. Enfim, acho que nessa região são as grandes vias que temos hoje. É isso. Bom, muito obrigado, Fátima. Eu achei muito importante a apresentação da Fátima, porque ela nos conduz a um passado, curiosamente, não muito distante, né? Quando a gente pensa que há 60 anos essa região ainda era um vazio urbano, e que, em 60 anos, como cresceu, né? Como hoje tem milhões de pessoas atravessando o rio em ambos os sentidos. E essa cidade, que tem uma vocação muito grande de conviver entre os vários rios, pode deixar, né, que eu já vou continuar. Pode abaixar. Essa cidade que tem essa grande vocação de viver entre vários rios, né? Ela pede sempre novas pontes, né? E a prefeitura
está construindo 2 pontes lá no Rio Pinheiros, né, a Ponte Laguna e a Ponte Itapaiúna, e começando também o processo de construção dessa ponte para fazer a nova ligação, reconstituir com muito mais amplitude, né, a ligação Pirituba-Lapa. Então, é o objeto do que eu vou apresentar agora, né? Nós já tivemos ocasião de apresentar esse projeto em outras 3 ocasiões, para outros públicos, inclusive lá na Câmara Municipal, e recebemos já várias contribuições. Esse projeto, muitas pessoas que estão aqui já o conhecem, né? Eu não fiz nenhuma alteração ainda a partir de observações que foram feitas anteriormente, para que, após esse processo aqui, a gente consiga, juntamente com os outros órgãos técnicos da Prefeitura, a SP-Trans, a CET, a SP Urbanismo, chegar à elaboração do projeto final. Então, vamos lá. Então, essa é a região que vai ser interligada, né? A Raimundo com a Raimundo, Pirituba com Lapa. Próxima. Hoje, o tráfego, seja individual, seja coletivo,